Lucas 15. Abra sua Bíblia comigo aí. Lucas 15, do versículo 1. E nós vamos ler até o 10. Eu queria que você orasse pelos pais dos adolescentes e jovens daqui. Porque ontem parece que tinha uma fila lá fora. E para que o Senhor dê paciência para eles, né? Eu vi a história de uma jovem que parou ali, a mãe apareceu e ela falou assim para a mãe: mãe, meu primeiro GT, mãe, a senhora fica aí fora, espera um pouco, só sai daqui quando acabar a reunião. Só sai daqui quando acabar a reunião. A mãe dela, tá bom, né? Ficou lá na hamburgueria, né? Lucas 15. Todos os publicanos, versículo 1, tá aí, beleza? 15, 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e mestres da lei os criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixará as 99 no campo? E vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la. E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegremos-nos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Versículo 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Até aí. Eu queria que você, na sua casa, nós não temos tempo de ler todo o texto, mas eu queria que na sua casa você lesse essa trilogia dessa parábola, dessas 3 parábolas de Jesus, que tem uma ligação muito forte uma com a outra. Está falando de pessoas que se perderam, de valores que se perderam, de um filho que se perdeu. Mas eu queria focar com vocês na parábola da dracma perdida. Há ensinos por detrás de cada história dessa. Cada história dessa tem ensinos. Você pode perceber que Deus está falando claramente ali: eu amo todas as pessoas. Eu amo mesmo aqueles que são pecadores. Porque os fariseus e mestres da lei estavam ali questionando Jesus. E eles falavam para ele: como que você come com pecadores? Porque eles se achavam justos. Por isso ali a parábola, ele fala assim: é muito mais valioso ali um pecador que se arrepende do que uns que não precisam de arrependimento. Eles se achavam tão justos que eles falavam assim: eu não preciso me arrepender. E a porta da entrada do reino de Deus é o quê? O arrependimento. É você reconhecer que você precisa de Deus. E eles falavam assim: o que eu faço, as obras que eu faço, a maneira que eu faço já serve. E Jesus falou assim: não, todos precisam se arrepender. E ali você vê que ele vai atrás da ovelha perdida. Ele veio para aqueles que eram os doentes, diz a palavra, não para os sãos, mas para aqueles doentes. Aqueles que estão sãos não precisam de médico. Ele busca aquele que se perde. Ele sempre espera o filho que foi embora. Ele sempre está esperando. Talvez o seu coração esteja tão duro. Você está longe de Deus. Depois desse apelo ainda você não aceitou. Porque várias vezes na minha vida, como eu contei aqui, quando eu tinha meus 15, 16 anos, e eu ia para as reuniões, mas eu olhava e falava assim: eu quero viver do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Mas era uma vida longe de Deus, uma vida sem Deus. A parábola da ovelha perdida coloca, por exemplo, uma ovelha que se perdeu, e o pastor dela vai
vai atrás dela até encontrar. Ele vai até encontrar. Agora, a parábola da dracma perdida, ela fala de valores que nós perdemos. E eu gosto desse paralelo que Jesus faz, porque ali ele começa a falar, havia muitos homens, mas também havia muitas mulheres olhando ali e escutando Jesus. E ele começa ali a falar daquela ovelha que foi perdida, depois ele fala de algo que era típico das mulheres. O que era a dracma perdida? Toda mulher que ela se tornou noiva, ela foi prometida a um homem. Não pensa assim, que você talvez pense que aquela cultura, não, ela tinha que casar com quem o pai arranjou. Não era assim. Se você estudar a cultura judaica, havia sim relacionamento, havia um amor, havia um andar junto. Eles ali se conheciam. Isso era a cultura judaica. E ela ficava ali esperando o noivo. O noivo, ele tinha que preparar o dote, né? Ele tinha que preparar aquela contribuição para a família, para poder ele se casar. E uma das coisas que ele tinha que fazer é dar um colar de dracmas. Gente, uma dracma valia um dia de um trabalhador. Vamos colocar hoje lá, R$120. Cada dracma, são 10, não valeria tanto. Não era tanto o valor daquela dracma, um valor monetário. Era tudo o que tinha. Aquela dracma, eu acho que você já deve ter visto no Oriente, algumas mulheres com não é um colar, mas é um colar como se colocasse aqui na cabeça e desse aquelas moedas. Isso simbolizava o quê? Isso simbolizava a aliança. Eram 10 dracmas, eram 10 moedas de prata. Como a aliança que nós temos hoje, quando uma pessoa fica noiva, era aquela aliança, aquele colar, a aliança do noivado, usava aquilo, mostrava que ela tinha aliança com alguém. Quando ela ganhava aquilo do seu noivo, do seu ali futuro marido, ela, toda vez que ela saía de casa, ela tinha que usar aquilo, porque ela mostrava para todo mundo o quê? Que ela tinha uma aliança com alguém, que ela tinha um compromisso com alguém. Ela não poderia sair da casa dela sem aquilo, Belo, porque mostrava todo mundo que havia. E ela também não poderia sair da casa dela faltando uma, porque ela poderia ter perdido. Aquilo era de tanto valor. É como se ela estivesse cuidando daquele relacionamento. Isso é história. Para você entender um pouco esses valores, essa mulher perde uma das dracmas e ela fica desesperada. Coloca o texto para mim. Versículo 8, né? Versículo 8. E ela perdendo uma delas, ela acende uma candeia, ela varre a casa, ela procura atentamente ou diligentemente, em outro texto, aquele valor, aquela moeda. O dia que nós recebemos Jesus, é como se nós tivéssemos recebido aquele colar. Nós somos a noiva. E nós agora saímos da nossa vida. Temos essas marcas em nós. Esse colar. Mostrando que nós pertencemos a alguém. A Jesus nós pertencemos. Jesus, ele conta as histórias que representam aquilo que ele está querendo dizer. Eu desejo nesse texto colocar uma aplicação para vocês a respeito desses valores. Esse colar simboliza, então, como nós falamos, a aliança, simboliza valores, simboliza o cuidado, simboliza o compromisso que nós temos com Deus. Coisas que muitas vezes nós perdemos. Ele é o noivo. E muitas vezes nós perdemos esses valores da nossa vida. E tem tempos que nós perdemos por falta de cuidado. Essa mulher perdeu e ela ficou desesperada porque ela tinha perdido algo. Eu coloquei aqui alguns valores que nós muitas vezes perdemos nas nossas vidas.
Coisas que são importantes, que mostram que nós temos um noivo, que mostram que nós somos de alguém, que mostram que nós fazemos parte de um reino. Eu queria que você acompanhasse comigo. O primeiro, nós perdemos muitas vezes o primeiro amor. Você perdeu aquela paixão que você tinha por Deus. Você era uma pessoa que você amava tanto a Deus. Quando você se converteu, você amava as Escrituras, você amava estar com Ele, você amava o tempo com Ele, você orava, você o buscava de todo o teu coração. Talvez você tenha perdido na sua vida as promessas que Deus fez para você. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui Deus já falou com você e te deu uma promessa? Levanta a mão. Fica com a mão levantada. Olha para o lado. Quem aqui foram várias promessas que Deus te deu? Deus te deu promessas. Quando uma promessa demora um pouco para se cumprir, e eu digo para você que Deus te dá promessas, e muitas vezes as promessas que Deus te dá, viu, Cristian? Ele te dá promessas, Ele fala algo para você, não para agora, mas para daqui 10 anos, para talvez daqui 15 anos. Eu lembro que eu tinha um desejo de abrir uma hamburgueria quando eu tinha 19 anos de idade. E eu falava, vou abrir uma hamburgueria. Nunca dava certo, eu deixei de lado. E um dia, a gente estava aqui, e eu falei, uau, vamos abrir uma hamburgueria. Deu tudo certo. Quem gosta da hamburgueria aqui? É um sonho de 25 anos atrás, que Deus se cumpriu depois. Ele é fiel. Ele é fiel. Se Deus falou algo com você, Ele vai cumprir. Talvez essa promessa que Deus deu para você seja para você se preparar. A gente sempre fala aqui, Deus fala com você. Ontem, como tinha um rapaz aqui, ele via nações, ele ia pregar em nações. Ué, qual é o básico de você viajar para outros países? Saber o inglês, pelo menos. É o passaporte, vai, primeiro. Estudar, ter uma outra língua. Para onde que eu vou? Conhecer a cultura. Mas você não procura. Mas deixa eu te falar algo. Ontem eu falei com uma pessoa. Eu falei assim, cadê as promessas que Deus tem para você? Porque o diabo veio atacar ela na mente dela, falando o contrário de todas as promessas que Deus tinha falado com ela. E ela estava escutando o diabo. Aí você fica conversando com o diabo. Quem aqui já conversou com o diabo? Não, vai lá, só eu? Quem aqui já conversou com o diabo? Eu vou te explicar como. O diabo vem e fala assim, você não vai ser nada na vida. É mesmo, eu não vou ser nada na vida. Você não vai passar nessa prova. É mesmo, é verdade, eu não vou passar nessa prova. Você nunca vai casar, meu. Olha a sua situação, olha a sua família. Aí você fala, é verdade. É verdade. Agora vamos lá. O diabo fala pra você, você não vai nunca ter nada na sua vida. Você vai ser um miserável. Agora vamos voltar à pergunta de novo. Quem já conversou com o diabo? Eu pensei que era só eu. E a pessoa, você começa aquela conversa com o capiroto, que não sei aonde vai dar. E você de vez pensar nas promessas que Deus deu para você, você perdeu o valor. Você perdeu aquela dracma. Aquela dracma está perdida, você precisa encontrar. Gente, não se preocupa, daqui a pouco eu vou falar para você como você vai encontrar novamente. Mas enquanto eu não falar ainda, eu vou citar algumas coisas. Você perdeu a esperança. Talvez faz muito tempo que você está lutando contra algo, e você perdeu a esperança. Isso nunca vai acontecer. Ontem nós estávamos numa reunião aqui que, gente, foi algo... Por isso você não pode faltar nas reuniões. Você perdeu, sinto muito, desculpa, vai orar. E uma pessoa que veio de uma outra igreja, gente, a mulher subiu aqui e me trouxe uma palavra. Ela me contou toda a minha história, Deus falando comigo. Era uma palavra de Deus. A pessoa nunca me viu, a pessoa não sabe do que eu passo, não sabe as lutas que eu tenho. Ela falou todas, gente, todas. Ela deu detalhes.
Eu lembro que uma vez eu estava no sertão e uma irmã que eu nunca tinha visto, conheci lá. Aquela irmã começou a falar dos projetos que Deus tinha para a minha vida, para daqui 10, 15 anos. Eu sabia, porque Deus já tinha me falado, mas a única pessoa que conhecia esse projeto é minha esposa. E ela começou a contar, e ela começou a falar. Num tempo de devocional, ela começou a falar. Deus fala com a gente. Agora talvez você perdeu essas promessas. E você fica com essa conversa com o tinhoso. E fica lá, e naquele... Fala para ele. Por isso que você tem que ter um caderno que você anota as promessas de Deus. Pode ser o celular, anote as promessas. E o diabo ele fala assim, ó, você não vai casar não, seu miserável. Que ele fala assim pra gente, você não vai casar não. Você fala assim, não, desculpa, o seu capeta. Ó, aqui ó, naquele dia, lá no GT, lá no Deeper, lá no acampamento, lá no culto, lá no meu quarto, Deus falou isso comigo. Deus não é homem para que minta, Deus não é filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele prometeu e Ele não vai cumprir? Ele vai cumprir. Você acha que o diabo vai ficar de papo com você ainda? Não. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Ah, mas a situação, Lore, não está chovendo na minha horta, olha a minha situação. Não passa nem, né? Eu não estou... Mas Deus faz milagres, meu irmão. Talvez a dracma que você perdeu seja a paixão, seja o fogo no teu coração. Teu coração está frio. Você lembra de quando você era apaixonado por Deus? Você lembra daquele acampamento que você se jogou no altar? Deus está esperando isso de você, um fogo no coração. Como nós cantamos aqui, que não vai se apagar. Eu ainda estou queimando. O noivo veio e eu estou queimando. A minha lamparina está acesa. Eu estou aceso no meu coração. A paixão dentro de mim. Eu estou à espera do noivo. E ele vem. E ele falou que vai vir. E ele vem. E eu estou aguardando ele. Porque ele falou. Porque ele falou que ele vai vir. Eu estou queimando. Você não pode deixar de queimar. Você não pode parar de queimar. Você perdeu essa dracma. Vamos falar de outra. Você perdeu a alegria. Há uma tristeza no teu coração. Uma marca da pessoa que tem esse colar é a alegria. Talvez por lutas que você passou, talvez por dificuldade passou, há uma tristeza no teu coração. Você precisa recuperar essa dracma. Você precisa recuperar a alegria, porque é uma marca sua. Talvez você tenha perdido a fé. Você tinha uma fé de mover montanhas e uma pessoa ficar doente, eu vou lá orar. Alguém morria, você falou, opa, peraí que eu vou lá impor a mão, vai ressuscitar. Você via alguma situação, você já orava. Você era uma pessoa fiel a Deus, que não abandonava Deus por nada, porque a fé tem um sentido de fidelidade para Deus. Talvez você perdeu essa dracma. Está frio. Está tudo cômodo, está tudo da mesma maneira. Talvez você perdeu a paz. Talvez a paz do teu coração você não tem. É aquela agonia dentro de você. É aquele desespero, você não sabe tomar uma decisão. Você não consegue ver claramente as coisas. Talvez seja essa dracma. Talvez a dracma que você perdeu foi a visão. Você tinha uma visão de águia. Você olhava por cima. Você olhava e via aquilo que Deus tinha para a sua vida. Você olhava longe. Deus falou comigo, Ele vai fazer. E você começava a olhar lá na frente o seu ministério, o seu chamado. E hoje você perdeu. Você perdeu a visão. Você perdeu a santidade. Se tornou tudo normal para você. Ficar lá na escola com um menino, todo mundo está ficando mesmo, o que tem? Você menina se relacionar com outra menina, o que tem? Todo mundo está fazendo. Você perdeu a santidade. Você recebeu algo pela internet, pelo celular, um nude, algo
algo errado, e você fica ali alimentando a tua carne com aquilo. Apaga isso em nome de Jesus. Você deixou de ser santo. A palavra diz: sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Talvez seja isso que você perdeu. Eu coloquei aqui por último: você perdeu a identidade. Você não sabe quem você é. Você se perdeu. Tantas pessoas falando: você é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo, e você não sabe mais quem você é. Quem você é? Quem que Deus criou? Ontem eu falava com algumas meninas ali na porta, e eu falava assim para elas assim, da importância de você entender quem você é. Porque Deus, Ele te formou, Léo, não foi quando o seu pai e a sua mãe tiveram relações. A Bíblia fala que Ele te formou antes da fundação do mundo, de um modo maravilhoso. Fala que você é raça eleita. Fala que Ele escolheu as melhores peças, como se estivesse te formando para fazer você. Fala que você é uma obra-prima, Eres, que Ele criou. Algo maravilhoso que Ele criou e te colocou nessa geração para algo. Na casa que você está, para algo. Talvez você esteja falando assim: mas por que eu estou nessa casa? Por que eu estou nessa geração? Por que eu não nasci na época de Jesus? Por que... Para, meu, você nasceu no tempo certo, no lugar certo. Seu cabelo enroladinho assim, Samuel, porque Deus quis. Porque Deus quis. Porque Ele te formou do jeito que você é, cara, para algo que Ele vai fazer. O seu nariz talvez seja mais pontudinho ou maior que o dos outros, e você está falando assim: ah, tá vendo tudo estragado que Deus criou? Para. Deus te criou perfeito. Deus te criou do jeito que Ele queria. Sabe por quê? Porque tem um propósito para a tua vida. Ele te criou antes da fundação do mundo para algo que você talvez não descobriu. Sabe por quê? Porque tem gente brigando com você e o inimigo ali tentando roubar a tua identidade. Você perdeu esse valor. Como recuperar esses valores? Talvez você perdeu um deles, ou vários deles, ou todos eles. Meu Deus, como recuperar? Vamos voltar ao texto. Ela perdeu. Talvez você tenha perdido. Talvez eu tenha perdido algo. Ela perde. Nós perdemos isso no dia a dia. Nós perdemos esses valores no caminhar. Nós perdemos isso em casa, fazendo as coisas que fazemos diariamente, indo para a escola, indo para a faculdade, com colegas ali. Mas ela percebeu que ela perdeu. Aí está o importante: ela percebeu que ela perdeu. Você percebeu que você perdeu algo? Você percebeu que você perdeu uma dessas dracmas? O texto fala ali da ovelha perdida que ele percebeu que havia sumido uma das ovelhas de 100. Algo que era importante na sua vida, que é importante no teu caráter, perdeu, e você precisa recuperar isso. Você percebeu que um dos valores, um dos princípios haviam sumido da sua vida. Aquele fruto do Espírito que não jorra mais da sua vida. Você tinha um fruto do Espírito que era uma marca forte do seu ministério e não jorra mais. Por quê? Você perdeu. Você perdeu. Você falava de Jesus e testemunhava de Jesus para todas as pessoas. Hoje você não faz mais. Você perdeu isso. Ah, não, é que eu cresci. Não, você perdeu. Presta atenção, você perdeu. Para todo mundo que você encostava, você falava do amor de Deus. Agora você não fala mais. Você perdeu. Antes você amava os irmãos e você amava vir nas reuniões. Hoje você fala assim: ai, aquele povo é chato demais. Meu Deus, você que é chato. Você perdeu o amor pelos irmãos. Ah, mas o povo tem problema. Gente, todo mundo tem problema. Se você é perfeito aqui, não é esse lugar, porque aqui todo mundo aqui é imperfeito.
Ontem chegou um casal aqui para conhecer a comunidade. Aí o Marcelinho estava apresentando eles. Eu falei assim, ó, você desculpa a gente já, hein? Desculpa por quê? Porque a gente vai pisar na bola com você uma hora aí. Porque nós somos imperfeitos, mas o nosso Pai que está no céu é perfeito. Amém? Antes você tinha uma alegria na vida, mas hoje você só quer morrer, só fala disso. Havia bondade no teu coração, hoje não há mais bondade no teu coração. O que aconteceu? Você estava andando nos princípios, agora não anda mais. Você vinha nas reuniões cheio de fogo no teu coração, de adorar a Deus, de louvar a Deus, porque você sabe que quando você adora, Deus fala com você. Agora você sai da reunião 10 vezes no meio do culto, vai no banheiro, vai na cafeteria, desce lá na cantina, vai lá no rodão, volta. Sei. Precisando correr, sei lá. Tinha uma fé que movia montanhas, uma fidelidade para Deus, andava em santidade, você abominava o pecado, agora você está fazendo parceria com o pecado, você está abrindo concessões, eu posso ver só isso daqui, só um beijinho, pastor, o que tem? Você está abrindo, você está perdendo, o que tem? É isso que o diabo fala assim mesmo, o que ele mais fala é o que tem. Você olha lá pornografia na internet, você, o que tem? Você não sabe a escravidão que é isso aí. Que você pode, o que você está fazendo na adolescência, estragar o teu casamento. Começa agora com essas coisas. Abandona isso. Recupera essa dracma. O amor de Deus parou de fluir através das suas atitudes. Por quê? Como recuperar esses valores? E o texto nos ensina, Jesus nos ensina. Primeira coisa que ele fala é o quê? Ela perdeu. O que fala o texto? Acende o quê? Uma candeia. O que é isso? Primeiro, você precisa entender como era a casa na Palestina. Gente, era uma casa de pedras, feitas de pedras mesmo, com barro no meio ali, juntando uma com a outra. Quase não tinha as janelas eram muito pequenas, quase não tinha, por causa do vento, por causa do frio, então não tinha as janelas. E quando precisava iluminar alguma coisa, tinha lamparinas pequenas, que queima azeite ali com uma pontinha. Você já deve ter visto isso, né, em algum filme antigo. Ou da sua avó, né? Guardou aquela recordação. Mas ele acendia uma lâmpada para poder procurar. O que significa a lâmpada? Quem sabe aqui? A palavra de Deus. A Bíblia diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus. A lâmpada é a palavra. Quando você perde uma desses valores, você tem que ir até a palavra. Você tem que se encher de palavra. Você tem que buscar a palavra de Deus para dentro de você. Você precisa olhar para a palavra e falar assim: eu estou errado, eu preciso voltar, eu preciso viver essas coisas novamente, eu preciso aprender de novo e começar a viver de novo na minha vida. Talvez o que você perdeu foi a bondade, e você está ruim, o seu coração está mal, está azedo, está amargo, não ajuda as pessoas. E talvez você tenha que, Deus me mostra como eu devo falar, e ler textos que falam disso, e se encher daquilo, e começar a praticar aquilo. É isso que está dizendo o texto. Põe a lâmpada, põe a palavra. Você precisa voltar para a palavra de Deus. A palavra é cura, a palavra que te guia, a palavra ela é o farol para a sua vida, ela é a candeia que você vai acender para você encontrar novamente a santidade. Você lê lá, sem santidade ninguém pode ver o Senhor, e você fala assim: Deus me ajuda, eu preciso ser santo como o Senhor é santo, não pela minha força, mas pelo teu Espírito me ajuda. E você começa a recuperar aquilo. Mas espera aí, tem mais. O texto fala que ela acendeu uma candeia, mas ainda, e ela varre a casa.
Por que varrer a casa? Porque tem lixo. Porque colocou coisa ali que demais. E você tem que começar a varrer coisa na nossa vida que estão ali erradas. Você tem que varrer aquilo para fora. O que você varre? O lixo. Aquilo que está errado. Aquilo que está fedendo. Aquilo que está incomodando ali. Fala de uma disposição de você movimentar a sua vida, você mexer nos móveis e começar a procurar. Para você entender, não é um pisinho bonitinho que a moeda caía aqui e você via a moeda. Não, Lori, mas era prata, fácil de achar. Num piso de porcelanato é fácil de achar isso, num piso de porcelanato. Mas não era assim o piso de lá. O piso era de terra batida. E a moeda caía, se misturava ali com a terra. E ela tinha que varrer, acender e varrer, para que o brilho daquela moeda, para que o brilho daquele valor acendesse e ela pudesse achar. Mas fala que ela procura aquilo diligentemente. Fala que ela procura aquele valor com empenho. Fala que ela procura atentamente. Fala que ela para tudo na vida dela, porque aquilo é algo de mais importante aqui não tem. Aquilo é algo importante na vida dela. Ela percebeu. Aquela mulher percebeu. Fala que ela procura. Fala que ela ali. Porque ela não pode sair lá fora. Ela não pode se mostrar ao mundo daquela maneira. Seria indecente uma mulher com 9 dracmas no seu colar. Porque ela não foi cuidadosa. Qual o valor que você perdeu? Qual o valor que você perdeu? A Bíblia continua dizendo no texto que essa mulher procura e ela acha. Fala comigo, ela achou. Ela achou. Fala de novo, ela achou. Ela achou. Glória a Deus. Não está tudo perdido. Se ela tivesse, eu acredito que Jesus podia escrever, se ela perdeu todas, Jesus falou assim, ela pode achar, se ela procurar, se ela acender a candeia, se você colocar a palavra e você varrer, tirar aquilo que está entulhando. Talvez aquele link que você tem lá no seu computador, você tenha que desfazer. Talvez aquele colega que se diz teu amigo, você tenha que cortar aquilo, porque não está te levando para perto de Deus. Talvez aquela relação amorosa que você tem, que está acabando com o teu relacionamento com Deus, você tem que cortar. Ela fez isso. Eu queria que você fechasse teus olhos. Tem que ter arrependimento. Mas como que você vai sair lá fora sem uma dracma ou sem 2 dracmas, sem esses valores? Como que você vai mostrar o reino sem esses valores? O que você perdeu? Talvez o que você perdeu foi a paixão por Deus, aquele fogo no coração. Talvez foi a fé, talvez foi a santidade, talvez foi a alegria, talvez foi o primeiro amor. Primeira coisa, eu tenho que entender que eu perdi. Eu tenho que entender que eu perdi. Você não vai conseguir resolver isso tudo aqui. Aí eu já vou achar hoje que você vai começar um processo na sua vida hoje. Processo de santificação. Você vai começar um processo na sua vida hoje. De trazer a palavra de volta. De trazer aquelas promessas de volta para a sua vida. De colocar a luz sobre a sua vida de novo.